noite, pessoal. Bem-vindos à live Portal Pet News. Eu sou Ana Bittar, jornalista e CEO do Portal Pet News. Vocês sabem sempre que o nosso encontro é às quintas-feiras, às 20 horas, trazendo sempre um convidado com muitas novidades, um bate-papo bem descontraído. Nossa convidada já está na área e vou aproveitar já chamar o nosso parceiro Red Dog Walker. Pense Pet, boa noite. Pets Newspaper, boa noite. Quero agradecer aos nossos parceiros, Rec Transfer, IEPet, Petzilas, Job Pet, Instituto Cão Terapeuta, Pineal 3D, A Quinta Pet, Ceci Pet Shop, Expert Contábil, Canova Spirit Brasil, Pets Newspaper, Amore de Cane e Pense Pet. Novidades para vocês, a partir de semana que vem, Túlio, do Amore de Cane, vai sempre apresentar uma peça da sua confecção que é voltada para os pets, para a causa animal. Pétalas de papel art. Você já conhece a arte em Killing? Não? Sigam Pétalas de papel art. Aquelas patinhas que eu postei e o quadro, que em breve vai estar no nosso cenário, que a gente está mudando tudo, e do Red Dog Walker também foi a Drica, da Pétalas de Papel Art. Sigam, vale a pena o trabalho desta menina. Vamos embora chamar o nosso convidada, Lara Medeiros. Tá um frio, né, povo? Olá! Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom e você? Tá frio aí? Nossa senhora, tá um negócio. Tá um horror. Minha casa é muito gelada. Mas tá tudo gelado. Nossa. Bom, para as cachorras estarem de roupa é porque tá frio. Eu sei. A Nola não usa roupa, tá? Aqui em casa não tem moleza, não. Cachorro que é cachorro não usa roupa, tá? Eu pus porque essa filha tava já fazendo uma barbaridade aqui. Já tava se enfiando, querendo se enfiar na cama. Aí eu falei, não, vamos botar a roupa. E você sabe que ela ficou quieta? Mãe de pet, né? Não põe sapatinho, tá? Por favor, tá bom? Prometo. Vamos chamar a nossa convidada? Vamos lá. Ela já está aqui, a Lara Medeiros, e você que vai apresentá-la, porque eu fiquei muito contente. Com o maior prazer. Olha ela aí. Como vão? Tudo bem, Lara? Boa noite. Boa noite, Lara, tudo bem? Ai, que bom. A gente pelo menos se vê aqui, né? Já que não tem outro jeito, né, Lara? Não tem outra forma, vamos nos encontrar pela rede, tá ótimo. Já tá bom demais. Ela tá travando. Vamos lá. Então, pessoal, tá travando um pouquinho dela. Você também travou um pouco. Travou. Peraí. Travou tudo aí. Voltou? Voltou. Voltou. Para mim, Fê, quando ele for te apresentar, aí o negócio, essa internet não ajuda em nada. É verdade. Qualquer coisa ele sai e entra de novo, porque essa hora fica assim. Lara, eu queria, em primeiro lugar, te agradecer. Foi um prazer, porque o Fernando fala muito de você. E ele falou assim, você precisa conversar com a Lara Medeiros. Eu falei, é verdade? Ele falou assim, vocês têm muita coisa em comum. Além de gostar de cultura, de arte, vocês são cachorreiras. Eu falei, então tá bom, vamos embora. Olha, ele saiu, eu vou tentar chamar ele de novo. Tá bem. Aí ele te apresenta de uma forma bem diferente. Chegou! Cheguei. Cheguei. É o frio, né? Para o pessoal. Com imenso prazer, eu vou apresentar essa minha grande amiga, grande pessoa, grande cachorreira, grande professora, e assim, uma pessoa que ela sabe que eu admiro muito. Eu não poupo as palavras para falar dela, ela sabe disso. E, olha, é assim, é uma pessoa que apareceu na minha vida, claro que foi por causa de pets, né? Como todas as grandes boas pessoas que aparecem na minha vida,
E assim, a gente teve um início de relacionamento muito bacana, que nós vamos falar aqui, né, que foi com a Anitta, essa show, que parece que não é show, né, todo mundo fala, mas parece que não é, mas eu vou deixar ela falar um pouco. E além de tudo, eu sou muito prolixo, a Lara deve ficar com o saco cheio de ouvir eu falar isso. Foi uma pessoa que acreditou muito no meu trabalho, e me incentivou muito e me fez concluir dois grandes sonhos da minha vida. Eu tive o prazer dela acreditar e investir em dois grandes sonhos da minha vida. Eu nunca vou me esquecer que um dia ela chegou para mim, a gente estava num bate-papo na FUNCAD, ela falou assim: Fê, você tem grandes anseios, grandes coisas, qual é o seu próximo sonho? Quer dizer, eu tinha me ajudado a concluir. Aí eu falou assim, assim, assado. Ela falou, tá bom, eu vou fazer o teu sonho acontecer, Júnior. E fez, que é o nosso cão terapeuta, o nosso projeto da Laipinho. Por enquanto, por causa da pandemia, está meio em suspenso, mas logo, logo, se Deus quiser, nós vamos retomar. Então, se eu ficar falando aqui, é aquilo que eu sempre falo, né? Se eu ficar falando dessa pessoa, eu quero que ela fale mais dela, vai virar longa-metragem, né? Mas já está mais ou menos apresentada aí. Agradeço, gostosa essa apresentação. Lara, como é que você trabalha ou trabalhou na FUNCAD, é isso? A verdade, eu sou diretora, presidente da FUNCAD, que é o Instituto Carlos e Diva Pinho. Esse instituto, ele surgiu há 10 anos, foi em 2011, para realizar o sonho de um casal, que são meus padrinhos, agora já falecidos. Eles não tiveram filhos e resolveram deixar os bens para a criação desse instituto. Um dos objetivos do instituto é dar bolsas de estudos na Universidade de São Paulo, na FEA, na Faculdade de Economia, Administração, Contabilidade e Atuárias. A gente dá bolsa de estudos para alunos que estão sem condições de se manter e, por isso, desistiriam, e a gente, com a bolsa, tenta facilitar a continuidade deles no estudo. Ontem, inclusive, nós tivemos a reunião, que foi também por Zoom, né? Para escolher os que seriam agraciados com a bolsa. Esse ano, graças a Deus, arrumamos parceiros. Até então, o FUNCAD dava praticamente 90% das bolsas. Agora encontramos um parceiro muito bacana, que está entrando com um número legal. E a gente está conseguindo, dessa vez foi menos sufoco. Antes a gente sofria para escolher quem ia ter direito, quem estava na situação de maior necessidade, de vulnerabilidade. E nós conseguimos com tranquilidade ontem escolher as pessoas, e isso foi muito bom. Mas a Diva Pingo e o Carlos Pinho, além de amarem economia, amarem a cultura, amavam cães. Muito, mas assim, foram os filhos que eles tiveram. Primeiro foi um casal, a Tanga, e esqueci o nome do outro, que era a Tanga, e tinha o rapazinho também. Viveram muitos anos, eram filhos dele, faziam tudo o que queriam. Numa época, eles sempre foram vanguarda. Ela dirigiu quando nenhuma mulher dirigia. Ela amou e tratou cães como os filhos, como quando ainda muita gente olhava com aversão. Falava, ai, mas eles sentam no sofá, eles pulam tudo. Como é assim? Eles já levavam a história deles como tivessem um casal de filhos. Era Dutim, o nome do menino. Olha que... E aí eles fotografavam, eles curtiam, mas eram tidos meio como exagerados, aqueles que não tiveram filhos, então estão tentando substituir. Não eram vistos. Era a época que não tinha ração de nenhum modelo. Na época que o cachorro era criado no quintal, né? Não fazia parte da família. Exatamente. Então, ela amou cães, e quando da existência da FUNCAD,
foi justamente quando eu ganhei, eu sempre amei cães também, sempre estive acompanhada de um cãozinho. Quando a Xoxô era pequenininha, a Anitta, eu fiquei assustada porque ninguém queria nem recebê-la para banho, porque Xoxô morde, porque Xoxô é muito difícil. E eu tenho uma história de acolhimento, porque eu tenho uma facilidade. Na Casa da Cultura, os meus caseiros, eles trabalham em pet shopping e são apaixonados por cães também. Então, quando eu quero resgatar cão, não preciso nem esperar que eles aceitem. Eles já estão lá rindo, tirando carrapato, correndo comigo Verdade. do cachorro. Então, a casa é muito canina. Os eventos todos são liberados para os cães. A casa sempre faz eventos, sempre antes da pandemia, né? Eventos que favoreçam as discussões. E aí, como eu conheci o Fernando, foi uma felicidade muito grande para mim, ele começou a participar das atividades. Aí começamos a levar discussões para dentro da casa e a ideia de fazer uma ONG. E minha madrinha fez 90 anos no dia 15 de agosto de 2015. Ela fez 90 anos. Em agosto, nesse dia, a gente, então, estabeleceu que existiria a ONG da Laipinho, que era o nome da cachorrinha dela atual, né? A mascote, que ela era apaixonada. Então, a ONG se chamaria da Laipinho e a gente ia tocar o projeto. E fizemos uma reunião, tinha uma mesa com comes de cachorrinho, né, Fernando? Muito legal, muito legal. E no dia 7 de setembro, ela adoeceu com um AVC e faleceu. Assim, a vantagem foi que ela viveu até os 90 anos muito bem, com muita saúde. Mas da ONG, ela participou da inauguração. Ela soube que existiria. Fizemos camisetas com a foto dela abraçadas a Dalai, ficou linda. Tudo isso a minha estudando. Nelson também, pessoa queridíssima. E aí, houve todo o processo do inventário, aí as questões ficaram meio difíceis de lidar, mas assim que a gente conseguiu, o Fernando já estava comigo, sempre com as palestras, e aí ele comentou desta vontade de ter cães terapeutas. Eu, por ter mãe e pai diabético, imaginei trabalhar com os cãezinhos, aqueles que farejam o odor da diabetes. Né? Diabetes. Se está alta. Se está alta, pensei nisto. Depois pensamos em comprar cães, adestrar cães e trabalhar também para cegos. Mas tudo isso é muito difícil viabilizar. Aí tinha que ter que pegar 4 cães, o Fernando me explicando, pode ser que desses 4, apenas um se enquadre no perfil. E o que fazer com os outros 3? E toda hora a demanda vai ter que aumentar. Aí a gente ficou meio chateado, tudo, pensando como ia acontecer. E o Fernando, então, falou da gente, que ele achava muito bonito trabalhar com idosos. Eu falei, isso a gente consegue. Aí já é mais acessível. Não precisa de um preparo, senão ele fizesse a reeducação, né, dos cãezinhos, que os preparasse para esse fim. Mas como todos já eram aluninhos dele, ficou fácil. Eu digo sempre assim, que eu tenho orgulho da Anitta. Ela é muito educada, muito. Morde, como o Xoxô, se deixar, leva embora um pedaço. É brava, mas é educadíssima. Ela é um cachorrinho que para na calçada, ensinada pelo Fernando, e espera ver se está em condição de atravessar. Às vezes eu estou distraída e ela chega na pontinha da calçada, ela para e olha para mim assim, pode atravessar? Falta falar, né? É minha paixão também. Nós temos uma turma, temos 3 Border Collie, um Labrador, a Dalai ainda é viva, com 19 anos, 17 Uau. E tem, 19. E tem a Xoxô, que é a Anitta, e a Ludmilla, são as minhas 2 fanqueiras. A Ludmilla também... Agora eu vou falar uma coisa para vocês dois. Eu estou adorando esse papo, por quê?
Primeiro lugar, eu vou contar uma coisa, vocês vão morrer de rir. A minha mãe chamava Anitta. É o apelido da minha mãe. Minha mãe era Ana, né? Mas o pessoal chamava Anitta. E eu acho um barato, eu adoro pessoas que dão nome de humanos para cachorro. Eu não acho nada demais. Pelo contrário, eu conheci uma que chamava Ana Maria e a cachorra era um sarro. Até a pessoa falou, ela poderia ser sua filha, não minha, porque ela é parecida com você, toda agitada, etc. Então, eu já gostei da Anitta. Agora, esse lance do cão terapeuta, foi o Fernando e você que acabaram, né, trazendo esse sonho do Fernando. Isso possibilitou abrir mais portas da FUNCAD para outros projetos envolvendo animais? É assim, Ana. Todo mundo fala, você devia fazer mais mídia. Primeiro, eu quero ressaltar que nós temos uma grande parceira, que é a Lívia. A Lívia é sobrinha neta da Diva Pinho e ela é a diretora, ela é veterinária e diretora do nosso projeto. Então, Ai, que legal. ela chegou aí, eu estou feliz, ela é uma parceirona nossa, nos ajuda em tudo, leva esse projeto, porque eu não posso acompanhar tudo, né? E assumiu Verdade. bravamente. E é assim, Ana, eu não me preocupo com portas, com divulgação, com mídia. Eu quero ficar na nossa, Tá? colaborando com as possibilidades que aparecem para colaborar. Lá dentro da casa, a gente tem grupos que trabalham com a causa negra, que também frequentam e usam o espaço, e a gente participa de muita discussão, os cães, e essas pessoas vão aparecendo. Verdade. O Fernando é a própria porta, o que ele já me apresentou de pessoas que acrescentaram muito no nosso trabalho, sem dúvida. E o que eu digo sempre... Um projeto e já estão querendo levar para vocês. Ele já deve ter falado para você. Ele falou para mim, essa pessoa que eu vou te apresentar, em primeiro lugar, vamos fazer uma live com ela, para você sentir como é a Lara. Né? Ele falou, vocês duas vão se dar super bem. Como é que você falou? Vocês são do baracobaco, né? Somos três agora, mais um. Também. O que você tem para perguntar para a Lara? Nesse tempo, eu queria só saber uma coisa. Infelizmente, a pandemia veio, né? Isso. As portas de muitas coisas foram fechadas. E a FUNCAD, como ficou nesse tempo todo, né? Como que vocês conseguiram trabalhar? Se foi online, se deu para fazer algumas coisas, tocar algumas coisas que você já estava começando? Como é que foi assim, essa luta, né? Porque é uma luta diária. Para quem está na pandemia ainda, não se vacinou e um monte de coisa, é uma luta, né? Pois é, Ana, graças a Deus, a gente trabalhou mais. Gosto de ouvir isso. Mas assim, os bolsistas precisaram muito da gente. Porque quando ficou tudo estacionado, os bolsistas normalmente moram no CRUSP. E então eles ficaram numa terra fantasma, porque a USP ficou vazia. E isso provocou também situação de depressão muito forte. Eles estavam inseguros porque não conseguiam acompanhar a aula, não tinha ainda uma estrutura boa para que eles acompanhassem pela internet. Então, a gente começou a conversar muito por WhatsApp, por Zoom, e tentando ajudá-los a resolver essas questões. Isso, então, motivou, o dia vinha com isso. Depois, eu tenho um parceiro incrível também nas artes, que é o Carlos Lotto. Ele fez uma proposta da gente continuar, e ele é um sessentão, e como toda a minha turma, a gente fica inseguro no início de Zoom, era um mistério. Você fala, meu Deus, será que eu vou conseguir? Então, a gente foi aos pouquinhos se adaptando,
E o trabalho resultou numa exposição belíssima de corpos. A gente fez na porta da FUNCAD para que as pessoas de carro pudessem passar e olhar, e retratou esses corpos, a angústia da pandemia. Nossa, espetacular isso. Foi feito um catálogo lindíssimo, que mostrou toda essa exposição. A Lívia tem entrado em contato com o asilo para a gente acompanhar a saúde. A gente, por live, também tenta fazê-los participar um pouquinho. Mas a gente daí se afinou com a Ecopatas e começamos a juntar tampinhas. E nesse período recolhe tudo isso, leve. As pessoas estão muito mais solidárias. Sem dúvida. Sem dúvida. Fernando, conta um pouquinho da sua relação com a FUNCAD. Como é que você começou lá dentro? E você tem um monte de projetos. Então, foi tudo que ela realizou, foram 2, você não falou qual. E essas palestras que você dava, fala um pouquinho para a gente. Então, na verdade, assim, foi tudo muito acontecendo naturalmente, né? Eu costumo dizer que as coisas, desde que eu comecei com a Lara, a conhecer, adestrar a Anitta e tudo mais, foi tudo indo muito no automático, as coisas foram acontecendo de maneira natural, sem muita discussão, a pessoa foi sempre muito agradável, todas as reuniões que a gente fez, foi sempre, eu falava que as reuniões lá eram eventos, né? Não se falava que era reunião, né, Lara? Eram eventos, a gente se encontrava, tomava café, dava risada, discutia o que tinha que discutir de importante, mas era sempre muito natural. E uma coisa que eu quero te dizer é assim, foi uma coisa tão legal, meu início, agora eu vou falar um pouquinho, sou meio tagarela, né, vocês sabem disso, e assim, como é que eu conheci a Lara de fato? A Lara, na verdade, como é que ela começou o relacionamento com a Anitta? Um dia ela estava parada num sinal, né, Lara? Se eu errar em alguma coisa, você me fala. Ela parou no sinal e veio um cara com uma caixinha de papelão com os filhotinhos vendendo. E ela olhou e viu os cachorrinhos bonitinhos, lá peludinhos, e a Anitta estava lá no meio. Talvez eu perca algum pedaço. E ela acabou comprando no sinal, na janela do carro. Ela comprou a Anitta. E trouxe para casa. E, depois de um tempo, ela sabia que era show, que era conhecedora de raça e tudo mais, e ela me chamou um dia para que eu conhecesse por intermédio do Nelson, né, Lara? O Nelson já prestava serviço de passeio e tudo mais. Isso. E aí eu fui lá conhecer a Lara e a Anitta, né? E ela tinha 4 meses, né? 3 meses, 4 meses, enfim. Era pequenininha. Pequenininha, uma bolinha de pelo, coisa mais... E aí eu peguei para ela e falei assim, nossa, um show, né? Aí eu fui pôr a mão nela, ela com 4 meses, ela já virou para me morder. Aí ela falou, nossa, a Lara todo mundo, nossa, mas é assim mesmo essa raça? Eu falei, pois é. Eu andei olhando na internet, viu, Fernando? Nossa, diz que é um dos cães mais agressivos do mundo. Falei, calma, Lara, vamos com calma, vamos por partes, vamos resolver o que tem para ser resolvido. A gente vai tentar. E olha, eu digo que é o seguinte, sabe quando a coisa dá certo? Não é, eu vou dizer assim, todo mundo sabe, não é pela minha competência, tem que ser uma somatória de coisas. Eu falo que quando você entra para fazer um adestramento, tem que ter uma energia boa na casa, tem que ter uma sinergia entre adestrador, tutor e cão, essa sinergia tem que funcionar, e a Lara fez a lição de casa direitinho, eu dava o passo a passo para ela como ia. Lógico que é diferente você adestrar um show que tem um temperamento forte do que você adestrar um maltês, por exemplo. Né? Um Spitz, que apesar de pequenininho também é temperamentozinho forte, mas era diferente. Mas sabe quando a coisa vai dando certo? Lógico, teve alguns intempéries, mas assim, a Lara sempre firme e fazendo lição de casa. E foi dando certo. Tanto que assim, eu falo que a Anitta é um show assim, primeiro que ela tem a personalidade show, mas via de regra, depois que ela conhece, não é mais show, é golden.
ela vira um golden. Depois que ela te confia e conhece, ela vira um golden. Mas, ó, muito atenta a comandos, muito atenta a fazer as coisas certas. E depois disso, a nossa relação foi estreitando cada vez mais. Aí a gente promoveu um dia bom para cachorro, lembra, na Funcad? Fizemos um evento bacanérrimo, um banho e tosa lá, uma feirinha de adoção na frente. Olha, de verdade, foi uma festa. Eu tenho fotos disso, foi muito legal. E a relação foi ficando mais bacana, e assim, e no meio do caminho eu estava com a minha creche lá na Rua Bahia. E um belo dia, né, uma cliente minha que tinha um Border Collie, um louco, né, Lara? Um louco. Ela tinha um Border Collie e um Bull Terrier. Só que assim, um dia ela chegou lá e falou assim, eu não aguento mais esse Border Collie, ele não dá sossego para Bull Terrier, eu vou doar esse cachorro, eu vou soltar na rua. Eu falei, para, e eu vi que ela ia soltar mesmo. Eu falei, não faça isso, por que é isso? Eu falei, deixa eu fazer uma campanha de, você quer mesmo doar? Eu quero, vou fazer uma campanha. Naquela época o Instagram nem estava existindo, era muito fraquinho. Então, à noite eu cheguei em casa, peguei as fotos do Border, pus no meu Facebook, olha, doa-se, e ele é lindo, maravilhoso, ele tem olho claro, ele é aquele despigmentado, lindo, e pus a foto. Mas não deu 3 segundos, a Lara falou assim, eu quero. Eu quero. Eu falei, pronto, é dela. Falei, é mesmo? Liguei para a tutora, falei, ó, seguinte, eu tenho uma pessoa que é demais, assim. Ela falou, pode levar, leva o Border, leve embora. E tá... Uma Xoxô, um Border Collie, que mais que você falou? Você falou que não, é um labrador? Tem mais. Tem mais 2 Border Collie, são 3 Border Collie. São 3, mais a nossa cãozinha. Oi? Foi você que arrumou? Eu que arrumei. O louco, continua louco do mesmo jeito. Alucinado. Ele é muito... Qualquer coisa que ele olha já com aquela cara assim e já começa a aprontar. Ele é muito doido. Eu falo que ele é completamente bipolar. Fala um pouquinho dessa lance do cão terapeuta, porque eu juro, é um sonho que eu tenho uma Golden, o Fernando sabe disso. Agora não dá mais, porque ela está muito velhinha, ela já está com 12 anos. Mas eu sempre vi cão terapeuta Golden, né? Ou raças menores, e vocês falando em show. Não, ela não é, mas ela não é cão terapeuta. Ela não é. Não, ela não é. O que acontece? O show, por mais que ele tenha um comportamento dócil, mas isso, ele é um cão que ele tem algumas intolerâncias. Ele não gosta de muito agrado na cabeça, ele não gosta de muito aperto, a não ser do tutor. Então, ele é um cão que não... o perfil dele não é para isso. Mas, no meio do caminho, né, agora voltando já para o cão terapeuta e falando da nossa mascote, a Mel, né, a Carlota Mel, eu falo que as coisas são uma sequência. Um dia a Lara me liga e fala, Fernando, você não sabe, tem um rapaz lá num sítio assim, assado, um monte de labrador, e está doando e vai fechar o espaço, e blá, 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 e blá, blá, blá. E tem uma labradora lá, porque ela tem um defeito na pata, atrás, e não sei o quê. Bom, eu sei que assim, só para resumir, fui eu, com o motorista da Lara, fomos até esse espaço para trazer a Carlota Mel para virar, porque aí já a Lara que decidiu, eu falei, pô, eu tô dentro. A gente queria mesmo uma mascote para virar cão terapeuta. Vou eu lá com o motorista dela, nem sei onde é que era lá, fim de mundo aquele lá. Nossa, um lugar lindo, maravilhoso, uma chácara linda. Chegamos lá, paramos o carro no portão, eu vi um monte de cachorro, um labrador, tinha mais labrador, né, Lara? Não sei o quê. E de repente eu vejo lá uma pernetinha vindo, né, com a patinha de trás assim. E aí o rapaz falou para mim assim, entramos, né, ele falou assim, mas você não vai descer? Eu falei, lógico que eu vou descer. Eu tenho que descer, eu tenho que pegar a cachorra. Não, mas eles vão te morder, tudo latindo para mim. Eu desci, ela veio lá, daqui a pouco chegou tudo em volta de mim, eu parei. Eu falei, é essa aqui que eu vim buscar. Mas na hora, ela veio, mancando com a patinha de trás, postou a mão aqui,
Aí o caseiro falou assim, nossa, você já conheceu ela? Eu falei, eu nunca vi na minha vida. Pá, 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 põe a cachorra no carro, traz para Funcade. E eu vou falar uma coisa para você. São coisas que a gente conta e depois isso deveria virar livro. Essa cachorra nunca tinha feito um trabalho de cãoterapia. Essa cachorra tinha um convívio numa chácara que devia virar solta, morar no canil, com outros cães. Tem esse defeito, ela tem uma patinha mais curtinha, é bem defeituosa, mas ela não está nem aí. Falei, a Lara chegou para mim e falou, bom, e aí, Fê, e o desafio agora? Como é que é? Vai treinar ela para cãoterapeuta? Oh, acho que eu vou. Arrumando a encrenca, agora eu tenho que dar um jeito. Garlota Mel. O pessoal está escrevendo aqui, Garlota Mel. Garlota Mel. Eu preciso dar um jeito, agora eu não posso, né, deixar a peteca cair. A Lara disse, e aí, Lara, como é que foi isso? Como é que foi esse desafio dele? Buscou a cachorra, trouxe para você e aí você já jogou a bucha. Vai ser com um terapeuta. Será que vai dar certo? Como então, é isso? Eu também não sabia. Aí eu falei, deixa comigo. Eu posso falar? Uma semana de treinamento com ela. Eu cheguei para Lara e falei, Lara, ela tá pronta. Aí ela falou, tá pronta? Eu falei, tá pronta. Na próxima visita eu vou... Uma semana. Uma semana. Lara, que isso? Brinca não. Não, brincadeira, brincadeira. E assim levamos as outras dois cães terapeutas que já estavam bem treinados e acostumados já nesse lar de velhinhos que a gente vai de idosos. E eu vou falar uma coisa para você. Eu levei um fotógrafo, um amigo, o Thiago. Eu vou falar para você. Ela deu um banho nas outras que estão treinadas. Deu um banho na Lili, deu um banho na Big. O pessoal ficou bobo. Ela chegou lá, parece que ela já sabia tudo, como chegar na pessoa idosa que tem problema de disponibilidade. Eu mesmo me surpreendia, porque o que a gente faz em treinamento, que a gente vê que o cachorro tem aptidão para ser cãoterapeuta, ele tem que ser um pouquinho menos abrupto, ele tem que saber chegar na pessoa. E ela é uma desmiolada. É ou não é, Lara? É verdade. Só Lara, deixa eu falar um pouquinho. Lara, deixa eu te perguntar, como é que é essa sensação, você e o Fernando trabalhando juntos, porque eu acho que cão terapeuta, para mim, é um dos trabalhos mais nobres que o cão pode fazer. Sim. Porque ele leva harmonia, ele leva paz, ele leva amor, ele traz um pouco de cura, porque isso cura. Aquela sensação da pessoa abraçar um animal, ele já está recebendo uma outra energia, né? As energias começam a se renovar e etc. Como é que é isso? Trabalhar com cão terapeuta? Fala para mim um pouquinho, Lara. Então, os cães, eles, eu acredito que facilita muito. Eles têm a espiritualidade aflorada, né? Eu converso com o cachorro e não deixo... Eu nem imagino que ele não está entendendo. Eu falo, olha, eu preciso que você vá me ajudar num trabalho. Eu converso com a Carlota, converso com a Anitta, converso com todo mundo. E eles entendem o que a gente está falando, do que a gente está falando. Com certeza. Carlota soube, aqui chegou. Tanto que ela veio, a Carlota, ela era criada por um senhor que faleceu. Ele tinha uma cria de labradores. Labradores. Aí tem uma dessas pessoas a ver quais elas queriam, e aí ela eliminou a Carlota por causa da patinha. Então ela recolheu um número e deixou a Carlota. E o moço que cuidava desses cães e que me procurou, ele falou, é a mais fofa, ela é a mais gostosa, é a mais inteligente. Então, os cães têm esse preparo. É uma coisa que eu digo assim, tem os que não acreditam, mas se eu tenho um problema no estômago, se eu não fico legal, a Anitta passa mal, a minha cachorra. Ela sente a vibração que ela precisa tirar de mim aquilo que eu estou sentindo. Uhum. Então, não é impressão. Não, não é impressão. Ela compra, se a gente está tossindo muito, ela começa também a não passar bem. Então, ela é um cão espiritualizado. Tenho certeza disso. Ninguém vai me dizer o contrário. Com certeza.
E a Carlota também. A Carlota entendeu perfeitamente. Ela entende tanto aquela safada. Aí a minha caseira, a dona Jânia, parceirona nossa, falou, não dá para chamar esse cão de Carlota, ela tem que ser Mel. Eu falei, então é Carlota Mel, por causa da corzinha. Sobrenome. Ela Que bonitinha. posto. E aí a Carlota, a gente tá lá tomando café, porque daí eu falei, ela vai ficar solta pelo Funcad. Os outros têm um espaço, metade da casa, fechado para eles, o quintal. Mas, e soltam à noite. Mas essa eu falei, essa tem que ficar solta. Quem gostar do Funcad tem que gostar de cachorro. Tem que entrar aqui e não ter medo. Ou então não entra. É mais fácil, né? Fica do lado de fora, eu concordo. Lá. E ela fica brincando com todo mundo. Quando o Fernando chega, e ela faz farra, ela faz bagunça, ela sobe no sofá, e você começa, não, Carlota, quando eu sei que o Fernando tá chegando, porque ela corre pro portão e senta como uma estátua e fica assim, sou perfeita. E como você... A posição que ele põe ela sentada, ela se espicha toda, assim. A gente fala, vem, Carlota, vem pro café. Jamais, meu lugar é aqui. Entende? Ela chegou no meio dos idosos, o que é uma coisa muito positiva no cão terapia, porque é tão eficiente. Quando você vai visitar um asilo e você chega simplesmente para uma visita, o idoso começa a te contar que foi abandonado, o filho não vai visitar, que ele não gosta da comida, que ele tem dores, que ele toma muito remédio, e etc, 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 e fica essa toada. Só que quando você chega com um cachorro, o assunto muda. Então, ele está contando, eu tive um cachorro, o meu era assim. Eles vão tendo boas recordações. Enquanto fala, eles acariciam os cães. Outros preferem comentar, eu nunca gostei de cão, mas olha esse, como ele gosta da gente, vem ver, tal. E essa familiaridade. Então, esta provocação, essa ideia dele ter um assunto para desenvolver, eu acho que é a parte mais estimulante desse encontro. É onde eles renascem com vida. Eles têm lembranças. Isso é muito, muito gostoso. É aquela resposta àquele toque do cachorro, aquela alma. Eu falo que animal tem alma pura, né? Então, ele chega, eu falo que é um anjo que chega ali e, de repente, tira um pouco daquelas amarguras, das doenças, da amargura, aquela dor com alguma pessoa, um senão com aquela pessoa lá no passado. Sim. Por não sei quanto tempo dura um cão terapeuta, quanto tempo ele fica. Mas o tempo que ele fica é o suficiente para aquela pessoa receber aquela energia e aquele dia ser lembrado com muito carinho e com a esperança de que o cachorro volte, né? Exato. E aí a conversa, eu achei muito interessante que a Lara falou e o Fernando só fazendo assim, porque a conversa muda de assunto, né? De repente é toda negativa e de repente vira toda positiva. E aí, quando a conversa vai para o positivo, as fisioterapeutas aproveitam e dizem assim, bem, se vocês estão animados, que eles odeiam fazer fisioterapia. Eu super apoio. Tem e fazem, daí a gente faz junto com eles, com música, participa e acontece deles começarem a tomar café conosco depois e contando coisas acamadas. E os que estão acamados, isso também é muito tocante, a que melhor em dia com eles, agora ela está aposentada, é a Dalai, né? A Dalai ganhava e eles ficavam um tempo deitadinhos assim, acariciando. Juntinho. Era comovente. Olhar... É muito comovente. E assim, eu costumo dizer assim, o cão que não é terapeuta e vira terapeuta,
depois de um tempo, eu falo para você que melhora até o comportamento do cão. A Lili, que foi uma das primeiras cães terapeutas do nosso projeto, ela tinha um pouco de euforia demasiada. Depois a gente estava numa frequência de ir para os lares. Depois que ela começou a ir para o cão terapeuta, tudo que eu não conseguia ajustar nela, na parte comportamental, foi se ajustando meio que naturalmente. Pra você ter uma ideia, olha, a Lara já acompanhou algumas vezes, os cães chegam cheios de energia, mas a gente controla para não sei o quê. Se a gente ficar 1 ou 2 horas, a hora que a gente põe eles no carro, parece que eles andaram 30, 40 quilômetros, porque além de tudo, eles parece que captam tudo que foi de ruim, exausto. É uma exaustão tão grande, porque eles só vão levantar depois para ter alguma atividade só no dia seguinte. Exato. Todos sem exceção. E olha que hoje nós temos lá Beagle, Labrador, Bulldog francês, Adalai, que agora está aposentadinha, mas que ia bastante, e Golden. Então, assim, nós temos outras raças. Tanto que, assim, quando eu treinei o Beagle para ser cão terapeuta, eu fui criticado. Todo mundo fala, mas você vai o Beagle? Beagle é um cachorro que não para, eu não sei o quê. E realmente, ele chegava no lar, ele sabia até quem, ele já tinha alguns escolhidos. Ele ia lá, e de preferência, aqueles que tinham mais dificuldade de mobilidade. Aí você fala, pô, como é que não sabe? Entendeu? Eles não puxam, eles não empurram, eles se movimentam com cuidado. A Lili, eu deixo aqui meu agradecimento eterno para o dono dela, que cedia para que a gente levasse como cão terapeuta. A Lili, ela ficava com todos os idosos. Aí o Fernando tem, ele e o Nelson afastam um pouco para que o cachorro descanse, beba água. E ela pedia para voltar, né, Fernando? Ela tomava um pouquinho assim, olhava e começava a puxar que ela queria voltar. Ela estava feliz. Então, isso tem... Eu fico impressionada. Esse trabalho de vocês é assim, o Fernando já havia me falado, né? Mas eu não imaginei como que era. Quantas vezes por semana vocês iam? Porque agora com esse negócio de pandemia está tudo parado, né? Estávamos já fechando com mais... porque nós começamos com um na Bandeira Paulista, que era distante. Eu sei. Então a gente fazia uma visita semanal, mas é um lugar bem puxado para se deslocar. Isso nunca atrapalhou. E depois a gente foi... A Anitta chegou aqui para ouvir. Depois a gente chegou... Não tem problema. Depois a gente chegou e começou a Lívia começou a fazer outros contatos. Eles foram para a FUNCAD, uma ocasião, nos visitar, que também é um espaço para fazer. Os que podem se locomover podem chegar lá. E nós tínhamos, antes da pandemia, assim, coisa de um mês antes. Verdade. Fechou com um hospital para atender criança. Estava tudo certinho. Tivemos que abortar. Agora, assim que a gente retomar, as crianças vão ter a companhia dos nossos cãezinhos. Olha o fofo. Olha o Filipão aqui, ó, com a camiseta do portal e da Red Dog. Ó. Ele sempre vem na live e dá um oi. Aí, ó. Aí, ó. Os três. Ele faz parte do time também, Lara. Ele também é peça-chave para essa live acontecer. Porque se ele não ajuda o Fernando, ó, essa live não sai. É o meu backstage aqui. Hoje mesmo ele falou, já está tudo pronto, que hoje ele chegou atrasado, né? Eu já estava preparando tudo. Ele falou assim, já está tudo pronto aí, pega as coisinhas, está tudo certo. Eu falei, tá assim. Tá? Mas ele dá o repasse aqui para ver se está tudo funcionando. Aí eu tenho uma coisa, ô Felipe, seu pai tá pegando a caneca que é sua, viu? Entendeu? A caneca é dele. Não falei nada. Eu tive que negociar, viu? A outra live eu queria usar a caneca que você deu para ele não deixou. Essa daqui eu já negociei. Olha lá, Anitta. Olha lá, Lara. A Lara não, vou perdão. Como é que é? Carlota Mel. Não, essa é a Anitta. Essa é? A Anitta. Anitta. Mas ela é quieta demais, ela é muito tranquila. A gente é muito fofa. Olha essa coisa. Olha a carinha.
Ele Olha foi- essa coisa. Ela é serena. Ela é gostosa. Ela, Quantos anos? ela, 7. 7? É. 7 anos. E Tá? pegou comprou a bolinha no farol, né? Eu nisto. Além do cão terapeuta, vocês têm alguma ideia, assim, alguma coisa legal para fazer? Porque trabalhar com o cão e o ser humano sempre é muito gratificante. Os dois lados sempre ganham. Eu acho que o ser humano ganha mais, né? Claro. Que a gente aprende sempre com eles. O que vocês têm ideia, assim, de alguma coisa? Ou tem algum projeto em andamento? E... Fernando? na verdade, assim, não, na verdade, assim, a gente já falou, a gente já tem muitas ideias, né? Até de cursos, até de formar profissionais para fazerem o cão-terapeuta. A gente, ideias, né, e as boas ideias sempre partem dessa pessoa aqui, ó, que está do meu lado, aqui, chamada Lara. Entendeu? E a gente vai discutindo. Agora, tudo isso deu uma estacionada justamente por causa da pandemia. A gente já vinha acelerando aí no terceiro projeto para fazer essa coisa de cursos para adestramento, cursos para coisas, e aí parou. Lógico que, se Deus quiser, a gente vai retomar, né, Lara? Tenho certeza disso. Mas tem que esperar passar, porque não dá, né? Ainda não dá para ter uma atividade normal. Mas a gente vai, eu tenho certeza. As crianças são prioridade, né? Assim que Sim. tudo der certo, a gente retoma. Eu tenho sempre ideia de fazer alguns encontros do cão-terapeuta no FUNCAR, no Instituto, porque a gente pode receber crianças diabéticas e promover conversa. É muito bonitinho, sabe, Ana? Nós já fizemos isso uma vez, né, Fernando? Sim. E aí, tinha uma cachorrinha. Quem que levou aquela fofura que ia contando história para a criança e colocando as figurinhas em cima dela? Ela fica deitada junto. É verdade. Historinhas e ela participa da rodinha da história para a criança. E aí fala, olha, essa cachorrinha, ela tem que ir a uma festa, mas ela não pode comer todas as comidas. Como será que ela se sente? Ela não sabe falar. Como ela se sente? E aí eles vão desabafando o que é viver com restrição alimentar. Contam. O que você acha que ela queria comer? Ela queria comer demais. um lanche de salada. Ela gosta muito de comer bolo. E aí, é muito triste? Tem que ser assim. Então, ou é muito triste, mas o cãozinho fomenta, ele provoca a discussão. É com ele que a gente tem confiança de nos contar. Então, os encontros lá também irão ocorrer. Eu tenho certeza disso. Nós só estamos parados. No caso, ele funciona como um terapeuta mesmo, né? Ele está ali praticamente escutando o que as crianças têm para pôr para fora. Por essa falta de poder comer. Eu tive um primo, apesar de tudo, a diabetes dele era altíssima, ele era gordo pra caramba, porque ele comia tudo escondido. Então, o pai passou, ele comprou, acho que foi não me lembro a raça na época, acho que era daquele Fox Paulistinha. Arranjou o Fox Paulistinha para esse meu primo, e esse meu primo passou a passear todos os dias com esse cachorro. E a tratar do cachorro. Você que vai dar de comer, você que vai escovar, você que vai levar para passear. Quando você voltar da escola, você vai fazer sua lição, depois você vai se dedicar a ele. Com isso, a diabetes foi abaixando. Porque ele não tinha tempo de assaltar a geladeira. E fazia uma prática, fazia uma atividade, né? Ele tinha uma atividade e quem ajudou, na realidade, foi o cão. E isso foi o médico que falou, né? E meu pai, que era médico, falou, por que você não arranja um cachorro para ele? Ele é muito sozinho e fica encucado com aquela coisa. Então, para vocês verem o quanto o animal é
é superior a nós. Eu falo, é superior em todos os sentidos, porque ele serve de exemplo para nós. E você, Fernando, o que você acha de tudo isso? Não, eu tenho até um discurso que eu falo, não é só na parte de cão-terapia, na parte que eu vivo todo dia. Não, eu acho que é Eu participo de famílias, eu entro em casas semanalmente, casas de pessoas, e conheço pessoas que eu nunca vi, e eu costumo dizer o seguinte: o cão, hoje, principalmente hoje, que ele está mais próximo da gente, ele é o Rivotril das pessoas, entendeu? Olha, eu conheço pessoas que tinham depressão, que tomavam uma série de remédios, e depois que passaram a ter essa convivência com o cão e participar da vida do cão, eles se tornaram, primeira coisa, mais afetivos até com os humanos. E essa depressão que a pessoa tem, principalmente numa época dessa, pandêmica, que todo mundo ficou isolado, né? Eu estou lendo aqui, a Eliana está dizendo das crianças que também contam de abuso sexual contam para o cão. Ele realmente, eu já ouvi esse tipo de trabalho significativo. Uma questão que eu acho que a gente pode abordar logo após a pandemia, acho que a gente podia começar a fazer isso, até preparar um pouco esse assunto, é assim. A Universidade de São Paulo, o HU criou um departamento para atender jovens com depressão, porque, evidentemente, mudou muito a vida de cada um. E o jovem sofreu mais porque ele tinha uma expectativa de vida totalmente diferente desse modelo que está sendo proposto. Então, ela fez 2 anos de faculdade presencial e agora se formou 2 anos online. Mudou muito. Meu sobrinho começou a faculdade e já perdeu todo o contato e começou a ter que fazer esse estudo. Então, eles estão sofrendo muito, falta encontro, toda a parte social. E está dando a parte depressiva, né? Está entrando a depressão. E eles estão já se mobilizando para atender a demanda. Eu penso que os cachorros também deveriam ter uma atenção especial. Quem tem cachorro tem que pensar e ser orientado, talvez o Fernando possa fazer isso para a gente, como agir com o cão que agora se acostumou plenamente com você dentro de casa, voltar a sair. Antes eu saía e avisava a Anitta que eu estava indo trabalhar. E vai dar um estresse emocional muito grande. Hoje ela não vai topar mais ficar. E também não vai gostar, porque eu levava a Anitta comigo para o Funcad e deixava ela por lá. Ela também vai começar a estranhar esse... Com certeza. Eu costumo dizer o seguinte, vamos ter que... na verdade, Lara, já estou fazendo isso há mais de 3 meses. E tem aparecido vários casos para mim. Ontem mesmo apareceu para mim. Eu falo que é o desmame. Nós vamos ter que desmamar os cães com a nossa presença. Da mesma maneira que antes eles até tinham um pouco querendo a nossa presença, pelo fato da gente estar trabalhando e ter uma rotina maior fora, agora é assim. E aí essa cliente que me chamou, ela falou: Fernanda, eu não estou podendo mais ir pegar uma coisa na portaria do meu prédio. Minha cachorra faz um escândalo. Tal. Então, assim, aí eu fui lá, já comecei a fazer um trabalho, e assim, muitos, mas não vai ser poucos, não vão ser muitos. Vai ter que ter esse desmame. Síndrome da separação chega a ser isso? É mais ou menos isso. É que a síndrome da separação, ela se assemelha com a síndrome do abandono. Síndrome da separação é aquela coisa do cão que agora está acontecendo. Eles vão ter que ser tratados do que a Lara está falando, que é muito sério, da síndrome da separação. Síndrome do abandono é aquele cão que não está acostumado a ficar sozinho, seja com o tutor ou seja com alguém da casa. Mas a síndrome da separação, que é isso que vai acontecer agora e que já está acontecendo, é exatamente isso. Ele se acostumou todo dia com... Primeiro que assim, os cães são 65% olfativos.
Ele acorda de manhã, você pode estar em qualquer lugar do apartamento, ele pode estar longe. A primeira coisa que ele faz assim, ó, para sentir teu cheiro. E ele sente o seu cheiro. E mesmo que você não esteja no mesmo ambiente, ele sabe que você está lá, entendeu? Então, a gente vai ter que... Isso é um trabalho... E eu vou dizer para vocês, não é fácil, viu, pessoal? Não é fácil, não. Tá? Tenho certeza. E a gente pode imaginar umas palestras na casa começar... Legal. Né? Muito bom. A gente legal, legal. Conta comigo. Eu fico distribuindo panfleto, não quero saber. Fernando não, Vale, e tem agora, e assim, graças a Deus, hoje nós temos recursos para fazer, enriquecer o ambiente, em distrair o cão de outra maneira, entendeu? Eu falo que nós estamos chegando numa situação entre cães que está ficando muito próximo da maneira que você trata o comportamento de um felino. Entendeu? Antes não existiam acessórios, não existiam brinquedos, não existiam coisas que entretinham mais os cães. Hoje você tem coisas para distraí-los. Olha a Lud aí, minha outra aluninha, a Ludmilla. Ah, que linda! Que coisinha mais... Então, hoje vai ser... Desculpa, Fê, pode continuar. Não, só para concluir. Hoje, graças a Deus, nós temos mais recursos, entendeu? Para fazer esse desmame. Mas vai ser um trabalhinho e tanto aí. Vamos fazer sim, Lara. Muito legal isso, até para a gente chamar tutores que estão com dificuldades para a gente poder fazer essa elucidação. Acho fantástica a ideia. Para ver, quando eu falo, ó, essas boas ideias só vêm dessa minha amiga aqui, ó. Manda bala, já vai abraçar. Ela é um cachorrinho da pandemia. Eu fiquei com a Anitta, com os grandões lá na outra casa que eu não podia ver. Aí eu falei, puxa, a Anitta não quer colo, né? Ela não quer isso aqui, ela não aceita. Ela gosta de carinho, cafuné, tal, mas tem limites. Então eu falei, eu preciso de um cachorrinho para ficar abraçada. Daí eu fui atrás chegou o bebezinho, etc. E ela sabe o que é viver sem mim. Nunca aconteceu, porque quando ela nasceu, ela veio para cá com 2 meses, a vida dela é isso, é comigo o tempo todo. Então, ela é um cãozinho que desconhece o dono. Isso a gente vai ter que lidar, vai ter que tentar mostrar para ela como é que funciona. Então, é complicado. Então, é interessante contar esses fatos, né? Esse moço que nos conseguiu o labrador, a Carlota Mel, ele ligou para mim e falou, olha, um amigo, ele parou e foi morar com a mãe e a mulher foi morar também com a família. E todos não podem levar o cachorro. Não tem como, e é um show-show. Ninguém quer, você que já tem um show-show, não quer ficar com ela? Eu fico, traz pra cá. Aí, e minha tia falou, Pandora não vai dar sorte, por isso que essa cachorra teve toda essa tristeza, porque Pandora tem toda uma história, muda para Pamela. Eu falei, tá, mudamos para Pamela para dar sorte. E ela começou a conviver na casa, muito dócil, muito linda. E uns 5 meses depois, ela passou a atacar a Anitta ferozmente. Machucou muito. 2 vezes, uma luta que numa delas eu entrei, saí com toda mordida da briga, tive que tomar ponto em plena pandemia. Caramba! E foi, daí prendi uma para um lado, outra para o outro dentro da casa e eu falava, não posso, agora eu peguei, ela não pode ter uma negação, ela não pode perder novamente o lar. Mas não havia como. Aí eu pedi socorro para o Fernando, para o Nelson, eles levaram para a creche, eu fazia as visitas, mas estava insatisfeita, eu queria conseguir que a Pamela voltasse a frequentar. Mas eu peguei e pensei assim, eu vou ligar para o dono, aquelas intuições, né, que a gente tem, eu vou ligar para o dono e vou ver como ele está. Porque para mim, a Pamela faltava dizer, ninguém daqui é meu dono, e eu preciso... Ela trazia essa... eu brigo, porque então, é para eu ficar aqui, então tira a Anitta. Eu quero a casa como eu tinha antes. Menina, eu localizei o dono,
E ele falou, eu voltei a morar com a minha família, nós nos entendemos. Você devolveria a Pamela? A Pandora? Isso. Eu falei, agora. Ela ficou 1 ano e 2 meses comigo. Eu falei, para você é já. Eu não posso falar que eu me emociono do encontro da Pandora com o dono. Foi a coisa mais linda do mundo. Ela sentia a falta dele. Ela veio chegando lentamente. Quando ela viu que era ele, ela chorava, ela lambia, ela gritava, ela pulava, ela não sabia nem o que fazer. Foi muito tocante. E depois ele nos ligou e falou, ela está maravilhosa. O que vocês fizeram? Esse cãozinho tá a coisinha mais adestrada do mundo, mais fofa. Foi uma felicidade pra gente. Então eu pude ficar com esse cachorro. A minha missão foi ficar nessa solução para ela. Sim. E, graças a Deus, ela recuperou o antigo lar. Foi maravilhoso. Mas deu lá uns 2 pontos na minha mão, uma meia dúzia na... Eu tenho uma última pergunta para Lara. Tem super dica hoje, Fê? Tem. Pode fazer a pergunta que depois tem. Aquela pergunta, velha pergunta que eu sempre faço para todo mundo. Desde que você começou na FUNCAD, cachorreira como sempre, conheceu o Fernando, os seus filhos de 4 patas, valeu? Tá valendo? Faria tudo de novo? Dobrado. Faria. Que legal. A vocês também. Eu conheci muita gente bacana através do Fernando, pelo Fernando. Quero continuar conhecendo. Nós vamos conversar pessoalmente. Se Deus quiser, vai ter esse momento. E muitos vamos continuar. E nós vamos ter muitos asilos para atender. Eu estou muito feliz. 22 anos nesse asilo, eu estava preocupadíssima. Eu falei, nós vamos voltar, ela não vai estar lá. Está com 4 esperando. Eu nunca ouvi. Olha só. Ela falou pra gente, estou esperando a visita dos cãezinhos. 104. Ah, Então, olha que demais. vai lá e revê-la. Vale a pena, vale a pena. O Fernando é culpado de tudo isso. Eu falei que eu estou conhecendo tantas pessoas bacanas, e hoje mesmo a gente teve uma resposta, né, Fê? E o Fernando mandou um baita no áudio para mim, falando um monte de palavrão. Cara, não sei o quê. Eu falei, pior que ele tem razão. É só gente bacana, é só gente... E quem é que traz isso? Os animais. A gente sempre bate nessa tecla. Os animais trazem, eles buscam pessoas que têm o mesmo padrão vibratório. Pessoas que são do bem. Pessoas que querem se unir em prol de alguma coisa. Né? E fazer o bem, gente, é tão bom, você dorme tão bem, não precisa tomar remédio nenhum. Acariciar um cachorro é a mesma coisa, você brinca com ele o dia inteiro. Eu tenho as minhas 2 sem vergonha aqui, você vai dormir tranquilo, com a cabeça no travesseiro, com aquela frase, missão cumprida por hoje. Amanhã, graças a Deus, tem mais, né? Fernando, qual é a super dica de hoje? Então, a dica de hoje é justamente porque a gente está hoje temos o inverno, né? Por incrível que pareça, o inverno dessa vez veio, né? Chegou e chegou chegando. A dica de hoje é sempre uma coisa que eu sou questionado, e eu costumo sempre dar algumas dicas, então eu vou falar um pouco disso. Queda de pelos dos animais. Você tem problema com isso? Você tem problema com isso? Então vamos lá. Existem muitos fatores que acarretam a queda de pelo dos animais. Né? A gente precisa, normalmente, entender como que funciona a queda e a troca de pelos dos animais. Porque é uma coisa sazonal. Tá? Normalmente, nós temos, por exemplo, um cão como, vou citar a Anitta, por exemplo, um cão como o Chou-Chou, que é um cão que tem pelos e subpelos. Normalmente, no verão ou na primavera, cai mais os subpelos, a gente pensa que é o pelo, mas não é, são os subpelos e os folículos. Eles é que caem, e aí sai essa camada térmica, ela cresce no inverno, para poder ter um pouquinho mais de calor, e esse coisa cai. Na primavera, e principalmente do verão, cai muito pelo. No inverno, o que acontece?
os pelos que tendem a cair menos, porque vem o subpelo por baixo, cai um pouquinho só da pelagem de cima e logo passa e o pelo cai menos. Então a tendência é cair muito menos pelo no inverno. Mas muitas vezes a pessoa chega para mim e fala: pô, Fernando, mas meu cão cai pelo o ano inteiro, como que é sazonal? Então aí que é o momento de você investigar. Como é que se investiga? É consultando um veterinário, para ver se não falta algum nutriente que cause esse problema no endoderme e na mesoderme. Então, é assim, preocupe-se, sim, se é demasiado, se é uma coisa fora do normal, fora dessas épocas, por exemplo, o próprio Spitz, o próprio Lulu da Pomerana, ele é um cachorro muito peludo, né? Então, se ele tem uma queda de pelo excessiva e é uma coisa contínua durante o ano, é hora de investigar. Tem alguma coisa que está faltando para ele. Então, ele não está sendo sazonal. Mas, normalmente, pessoal, verão, primavera, começo de outono, são as épocas que os pelos vão sofrer transformações. Então, assim, uma das dicas muito importantes que eu sempre falo é assim: o pessoal de banho e tosa não gosta que eu fale, viu, lá? Não dê banho em excesso no seu cão. Você tira a saúde do pelo e da pele do seu cão. Essa história de levar o cão, toda sexta-feira para ele passar cheiroso o fim de semana em casa, você está maltratando sim a pele do seu cão. Tá? O cão precisa ter a renovação dos pelos e aquela oleidade natural. Ó, eu tenho um Jack Russell em casa, todo mundo sabe, a Nola, a ratazana, e assim, eu dou banho nela de 2 a 3 meses. E aí as pessoas falam: pô, mas o seu Jack não cai pelo. Eu falei: sabe por que não cai pelo? Porque primeiro eu consegui regular a alimentação dela. Segundo, eu não dou muito banho, não. Eu deixo a natureza fazer o que ela tem para ser feito. O que eu não foi programado para tomar banho toda sexta-feira. Então, assim, escovem bastante o seu cão. É um momento legal, é um momento de sintonia. Mesmo que ele não goste muito no começo, tem escovas mais suaves. Você escovando bastante o seu cão, qualquer que seja o tipo de pelo, pelo longo, pelo curto, você renova, você ativa a circulação e você gradativamente vai também diminuindo essa queda de pelo. Então, vamos fazer isso, vamos dar menos banho, vamos ficar atento nas épocas que não era para cair tanto pelo e vamos escovar. Escovar é assim: não estou com saco de escovar hoje. Na hora que você está vendo televisão, senta lá, pega uma escovinha, é como se fosse um carinho. Escova. Isso ajuda a manter o pelo mais sadio, a pele mais sadia e muito menos pelo caído na sua casa. E é isso. Essa daí foi para mim, viu? Nossa, a Jade está demais, demais. Tanto é que a médica passou, Fernando, eu consultei a médica, a veterinária, e ela falou em ômega 3. Ômega 3 e o nosso remedinho para Carlota-Mel, né, Lara? A nossa levedura de cerveja, que é um santo remédio também. Levedura de cerveja? Tem próprio para cachorro? Não, é o que a gente compra, normal na farmácia. Eu manipulo. A Mel, por exemplo, a Carlota-Mel, ela tem uma deficiência de pelo, ela cai muito pelo. Né? E aí, quando começa muito, a gente entra com... Essa receita é do Fernando, tá? Não é de veterinário, não, tá? Funcionou muito. Essa deve soltar bastante. Sim, essa solta. Deixa a gente... Mas eu escovo bastante, ele já tinha me orientado. Mas mesmo assim, saio daqui cheio de pelinho. Ixi, você nem me falha. Minha casa tá loira. Que a Jade tudo. Vai deixando. E eu vou lá, passando. Eu tenho um pentinho, né? Eu gosto de passar pente nela, não muito fininho, porque puxa, ela não gosta, para evitar. E eu também não dou tanto banho, apesar dela ser uma Golden. O Fernando já havia falado isso. Então, eu evito, principalmente nessa época, porque se não secar direito, tem o problema de ficar com o pelo molhado, pegar uma dermatite, porque ela pega, o cachorro é meio complicado, e, além de tudo, pode adoecer também, né? Então, vamos seguir sempre o que o nosso
pessoal fala que você é uma bíblia, viu? Você sabe. Estou aprendendo muito. Imensamente a Lara. Adorei. E nós vamos ter muito que conversar ainda. Fernando, você sempre trazendo pessoas maravilhosas para essa live. Muito obrigada. Obrigada, Lara. Quer deixar suas redes sociais para o pessoal seguir? O @Funcad é a nossa rede social e tem o @projeto da Laipinho, que lá tem as fotos dos nossos passeios. Eu vou seguir. Muito obrigada, Lara. Terça-feira nós temos reunião com ela, viu, Fernando? É isso aí. Obrigado, Lara, pelo convite, por agradecer esse convite. É sempre muito agradável estar com você por perto aqui. Muito obrigado mesmo, Lara, de coração. Obrigada, pessoal. Mais uma live, graças a Deus. Acabou super bem, um bate-papo super descontraído. Aprendemos um pouquinho mais de cão-terapeuta e principalmente o trabalho da Funcad. Sigam, tá bom? Ana Bittar Oficial, @Funcad, @Red Dog Walker e Portal Pet News. Uma boa noite e semana que vem tem mais live Portal Pet News. Fiquem com Deus. Obrigada. Beijo. Beijo.